paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Minhas irmãs, meus irmãos, amigos, nós rogamos a Jesus nos abençoar e nos envolver em mais esta hora em que nos achamos aqui reunidos com o objetivo de refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, sobre o único elemento que de verdade os anos não corromperam. Por diversas vezes nós falamos que as religiões corromperam a mensagem do Mestre, mas são as almas corruptas que insistem em enlamear, em divergir, em subverter uma verdade que está acima dos nossos males, uma verdade que está acima dos nossos desejos pequenos, menores, de que ela não sobreviva. Iniciando, nós gostaríamos de dizer aos companheiros que nós esperamos que este ano que se inicia seja um ano abençoado, seja um ano de reformulações, seja um ano de renovações. Até porque, se nós observarmos bem, nós viramos um ano, fizemos festa, celebramos. No meu caso, em particular, eu fui dormir cedo. E este ano, quando se iniciou, nós acordamos a mesma pessoa, do mesmo jeito, com as mesmas angústias, com os mesmos problemas, com as mesmas insatisfações. O que tem a diferença é que alguns acordaram 600 gramas mais gordo, outros tantos acordaram com uma ressaca enorme pelos seus excessos de bebida, outros ainda preferiam não ter acordado para não ter que ver as bobagens que fizeram nas festas de fim de ano, onde a gente por diversas vezes excede aquilo que de verdade se espera nos instantes de reflexão. Eu vejo às vezes que esta sanha, este desejo, esta fome por fazer festa, é uma fome que nós temos de não enxergar a realidade, porque afinal de contas, a vida não é uma festa. A vida é um exercício que a gente faz para aprender a festejar a sua própria existência. Quando a gente se reúne e organiza um evento para ser feliz, nós estamos dizendo que se nós não nos juntarmos e nós não nos organizarmos, a felicidade não se estabelece em nós. A felicidade não se fixa em nós. Se nós precisamos de coisas especiais para sentirmos-nos especiais, é sinal que algo não está nos deixando que a gente enxergue o quanto é bom a nossa companhia, o quanto é bom sentir-se feliz e bem consigo próprio, porque nós temos que dizer aos companheiros, nós chegamos neste mundo a sós, e por mais que a gente tenha todo um universo ao nosso lado, é a sós que nós sairemos daqui, e é a sós que nós responderemos por aquilo que de bom e que de mal nós fizemos. O Evangelho existe e ele está aí com o singelo objetivo e com o sincero objetivo de levar a cada um de nós para a reflexão mais profunda, não de um ano novo, mas de uma vida nova. Não de um ano bom, onde a gente espera vencer todo um conjunto de coisas ruins que experienciamos no último ano, mas que em verdade são coisas ruins que, se nós não tirarmos de nós, se nós não nos fizermos pessoas novas, os anos novos, as celebrações de ano novo serão simplesmente mais uma expectativa de sonhos, projetos e de frustrações. A gente já inicia o ano
com lágrimas nos olhos, a gente já inicia o ano com a alma oprimida, a gente já inicia o ano profundamente aborrecido por morarmos numa cidade que está absolutamente cheia, onde as pessoas muitas vezes não respeitam o nosso direito de ir e vir, mas a gente precisa recordar aos nossos companheiros que nós viemos viver aqui justamente porque a praia é a mais azul do mundo. E se a água fosse suja e o ambiente fosse ruim, certamente a cidade seria somente nossa, vazia. Nós temos o ônus por vivermos onde as pessoas vêm passar férias. E nós temos a bênção de sermos espíritas e podermos, no domingo de manhã, antes de vir para a casa espírita, darmos um mergulho neste mar azul e sentirmos o ânimo de volta à nossa existência. Então a gente vai percebendo um desânimo, uma desestabilização, uma irritação, até o cheiro de churrasco do vizinho irrita profundamente. Será que essas pessoas só comem churrasco há 4 dias? Elas não comem, não existe outro elemento no seu cardápio? Elas vieram exclusivamente para isso, e a casa da gente está defumada, a fronha está defumada, o lençol está defumado, e o processo de irritação vai chegando, e nós dizemos assim: eu estou louco para chegar segunda-feira, para que a rodoviária entupa e eu possa assistir no RJ. Eles estão indo embora. Eles estão indo embora, mas vieram com as suas expectativas, vieram com os seus sonhos. E se nós pararmos para pensar que muitos fizeram os melhores projetos para a sua vida na nossa orla, que muitos estavam aqui pedindo a Deus, pedindo a Jesus que pudesse animar-lhes a nova existência cíclica, um novo ciclo. Nós dizemos muito assim, esta época que tem, as pessoas chegam profundamente obsidiadas, perturbadas. Para cada ônibus de excursão que chega, de encarnados, 5 chegam de mortos, e nós ficamos naquela sensação de que há uma orgia e uma falta de ordem psíquica, mas nós precisamos recordar que muitos companheiros, ou melhor, a maioria de todas essas pessoas, vem com o singelo objetivo de ser feliz e de experimentar algo bom, e vai deixar este algo bom na nossa cidade. Vai deixar esta marca boa na nossa cidade. O Evangelho nos instiga, nos estimula e nos convida a termos um olhar fraterno com o próximo, a termos um olhar amigo com o próximo. E o próximo, inclusive, é aquele que faz fila na padaria, que normalmente nós chegamos e compramos rapidamente. E hoje, quando a gente chegou, tinha 26 na nossa frente. E nós nos perguntamos assim: até esse negócio vai levar ainda o quê? Esse negócio vai levar o tempo que o nosso mar estiver azul, e vai levar o tempo que esse sol estiver rachando aí em cima. As pessoas vão chegar. Então que a gente receba, e receba de alma aberta os indivíduos, que a gente receba essas pessoas que chegam, como recebe os nossos companheiros, como recebe os nossos irmãos. O Evangelho nos fala sobre isso, nos fala sobre a fraternidade, nos fala sobre este sentimento de união e de aproximação em que nós, enquanto instituição espíritas, estamos vendo aqui hoje, apesar da nossa casa habitualmente ter um número razoável de companheiros, mas a gente observa alguns rostos que não são rostos habituais, que certamente vieram em outros municípios, e veja só, eles estão junto a gente hoje, estão celebrando com a gente hoje, e isso é excelente. Isso é a possibilidade de nós somarmos as nossas melhores energias. Nós, enquanto seres humanos, aprendemos a definir o indivíduo naquilo que ele apresenta. Se uma pessoa rouba, ela é má. E isso é algo que a gente insere na nossa vida. Se uma pessoa mata, ela é má. Se uma pessoa falseia, mente, ela é má. E estes atos isolados, estes atos que nós, de uma certa forma, conseguimos perceber dos nossos companheiros, fazem que
um único ato, uma única ação, esta pessoa torne-se inservível para conviver socialmente. Uma vez assassino, ele será para o resto da vida assassino. Ele matou uma pessoa, acertou as suas contas com a justiça, quando ele saiu, se converteu. Então hoje ele é o espírita assassino. Ou então ele é o evangélico assassino. Ele é aquele indivíduo que precisará passar o resto da sua existência lembrando para os outros o que fez e lembrando para os outros o seu esforço em deixar de fazer. E a gente, semelhante ao que foi feito com Judas, não dá absolvição a ninguém. As pessoas más que nos fizeram atos más serão para o resto da vida. Por mais que a gente perceba as transformações, ou por mais que a gente perceba o interesse, o desejo que o indivíduo tem em agir diferente, a gente recusa, a gente rejeita e diz: eu sei o que tem aí embaixo. E sei que de uma hora para outra, o bicho volta a aparecer. O bicho volta a insurgir. O ser humano não oferece ao companheiro de caminhada uma segunda chance. Até porque o ser humano, nós, em determinada hora, sentimos-nos parte da divindade. É como se para que o outro pudesse viver, ele precisasse experimentar a nossa absolvição. Então, é comum ouvirmos companheiros dizer assim: eu não perdoo, eu não aceito, eu não quero isso perto de mim, não. Assim eu rejeito. Ou então dizemos assim: tá bom, eu te perdoo, mas se possível for, mude-se de cidade. Vá para outro bairro, outro município, apague meu celular. Um perdão escamoteado que a gente faz para os equívocos alheios, nos esquecendo dos nossos próprios equívocos, que aparecem sempre e que nós rogamos aos ofendidos que nos deem a absolvição, que nos ofereçam a absolvição. Vivemos em dias onde não há perdão. O perdão só existe quando de verdade nós vamos oferir algum lucro com aquele perdão. São as relações que se desfazem e então resolve-se reconstruir a relação, e para que ela funcione temos que fazer uma viagem cara, muito cara. Ou então, para que nós possamos reconstruir a nossa relação, temos que sair daquela nossa residência simples. E você, porque me ama, precisa comprar um apartamento em frente ao mar. Afinal, você errou comigo e tem que se ajustar de alguma maneira. Quase sempre nós só conseguimos oferecer, ceder a segunda chance ao outro quando o outro banca, paga, nos oferece algo, nos leva um alimento, um prato de comida. Eu trouxe aqui este bolo pedindo o seu perdão. Eu comprei isso daqui para o seu perdão. Então o ser humano faz se enxergar como alguém que, para experimentar o recomeço, bota um valor, bota de verdade um preço para dar libertação ao outro, para oferecer a libertação ao outro. Nós queremos ser os perdoados e queremos oferecer a isso, mas temos que pensar, ou nós nos esforçamos em pensar sempre: o que é que eu vou ter de lucro fazendo isso? O que é que eu ganho por permitir você de volta na sua vida? Disse-nos Jesus. Havia um homem muito rico que morava em terras maravilhosas. Tinha este homem 2 filhos, 2 meninos, um mais novo e um pouco mais velho. O mais novo, rebelde, afinal de contas, as almas novas, as almas que não envelheceram no seu espírito, as almas que não fizeram as grandes viagens,
confrontam o tempo inteiro as verdades da vida, confrontam o tempo inteiro aquilo que a vida lhes deu e perguntam-se se a vida não tem algo a mais a lhes dar, se não existe algo melhor a ser feito fora dessas terras, fora destas áreas. Outro dia, conversarmos com uma companheira que era espírita, é espírita, e ela me disse assim: Marcelo, sempre fui espírita, mas aconteceu uma coisa na minha vida que resgatou a minha existência. Eu falei: meu Deus, o que foi? Ela falou: Mary Kay. Eu falei: é uma santa, alguma coisa assim? Não, Marcelo, é um cosmético. Então agora eu sou supervisora master, mega, hiper da Mary Kay. Agora eu apareço em placas, cartazes, folhetos. Resgatou minha autoestima, resgatou o poder de fazer uma equipe, resgatou o poder de ter recursos. Eu falei: meu Deus, veja só, fora deste reino de Deus existe Mary Kay, que tem o poder e a capacidade de nos reformular, de nos renovar. Temos companheiros que estão envolvidos na obra do bem, na instituição espírita, nos seus reinos institucionais, que um dia falam assim: vou fazer uma universidade. Eu falo: que bom, mas vou, mas não volto. Quando eu terminar o curso daqui a 5 anos eu apareço. E 25 anos depois ele aparece na sessão mediúnica, nunca mais retornou, porque sai por este mundo, vai descobrir o que tem fora. É um direito inalienável que se tem, é um direito que se oferece às pessoas. Você tem o direito de ir onde você quiser. Então, este filho, rebelado no tempo do Cristo, que não tinha Mary Kay, mas quem sabe já tinha Avon, porque Avon já é uma coisa secular, a gente pode imaginar, quase milenar. Então ele ouve dizer que precisava sair e chega para ele e diz: Senhor, eu quero ir embora, mas eu não quero sair de mãos abanando, eu não posso sair de mãos abanando para os meus sonhos da vida. Eu te rogo, Senhor, que pegue a parte da minha herança e me dê, e me ofereça para que eu possa ganhar o mundo. E assim foi feito. O Senhor divide a herança pelos 2 filhos, deixa a parte daquele filho que fica e oferece a parte do outro filho, para que este outro vá viver o mundo, vá viver as suas experiências, saia e vá ser feliz. É porque, afinal das contas, a maior burrice que nós fizermos se fundamenta na felicidade. Não adianta. Às vezes as pessoas reclamam assim: eu fiz uma burrice, como eu fui burro. Você errou na expectativa de que aquilo desse certo. A gente erra na expectativa de que aquele plano, aquele sonho, logre o objetivo que a nossa ausência de ousadia muitas vezes não oferece. O filho então pegou o dinheiro e saiu, e foi viver a sua vida. Eu fico imaginando um jovem quando recebe 50% da sua herança. Eu não passaria por esse problema, porque apesar de não ser jovem, também não tenho herança. Mas assim, a gente fica pensando o que faz alguém quando de repente roga e fala: me dê o que é meu. E aquele indivíduo apanha, ele oferece, e então você pega e sai e vai experimentar os dias de vida, as expectativas de vida. Já escutei isso. Uma ocasião, um chefe que tive me disse assim: eu tenho tinha um tio extremamente rico, fazendas e mais fazendas das hortaliças, aqui na região da Serra. Um dia ele fez uma matemática, com 60 anos de idade, ele disse assim: vou viver mais 15 anos, mais ou menos, 75 está bom. Eu tenho 6 filhos e tenho fazendas enormes, então os meus filhos que trabalhem. E ele vendeu tudo o que tinha, fez uma fortuna incalculável.
e viveu mais 15 anos. Quando chegou nos 15 anos extra vivido, o dinheiro acabou. E os filhos, que certamente tomaram horror a ele, porque ele não lhes deixou nada, lhes enfiaram em um asilo, onde ele viveu mais 20 anos, indo desencarnar aos 95 anos na miséria, mas com um monte de coisa na cabeça, das viagens inumeráveis e das coisas loucas que ele havia feito com os seus recursos. O menino então sai e torra. É mais ou menos a gente, né? Quando alguém nos oferece algo, às vezes nós falamos assim, como tem pessoas, a divisão de renda, o mundo tem uma divisão de renda errada, tem o equívoco de renda errado. Se você pega R$1.000 e dá a uma pessoa que sabe o que fazer, em um ano ela tem R$100.000. Mas se você pega R$100.000 e dá a um pródigo, dá um que desgasta rápido, ele não leva uma semana com aqueles R$100.000 e olha que vai embora mesmo. E vai embora rápido, evade-se. O rapaz, então, sai e começa a gastar. A gastar como se aquele dinheiro fosse render. Determinada hora, isso é fruto de todas as pessoas irresponsáveis. A gente vai, a gente leva, mas a gente não procura saber como vamos repor aquilo à medida que aquilo iniciar o fim. Nós não temos que resguardar fortunas, amarrar fortunas nas nossas mãos. Mas se estamos num mundo onde precisamos pelo menos nos alimentar, saber de onde vamos gerar esses recursos é fundamental para a nossa existência. E assim o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba, os novos amigos acabam, normalmente às vezes uma semana antes do dinheiro acabar. Os obsessores começam a avisar, cuidado, eu estou percebendo que a grana dele está acabando, que ele está devendo IPTU, está devendo o condomínio, não pagou o IPVA do carrão ainda, e eu já estou percebendo que a situação para ele não deve estar muito boa. Aí nós começamos a perceber esta evasão e o rapaz ficou a sós e ficou sem recursos e ficou com fome. Quando então foi arrumar emprego com uma pessoa que tinha um chiqueiro com porcos e via o homem lançar as vagens aos porcos e implorava que alguma daquelas vagens caísse próximo a ele para que ele pudesse se alimentar, visto que ele servia-se da sobra dos porcos, era aquilo que chegava na sua vida, era aquilo que tinha na sua vida, era daquilo que saciava a sua vida, quando de repente, num instante de reflexão, como nos narra Jesus, ele se lembra do seu lar. E o remorso vem. Um dos grandes remédios da humanidade chama-se remorso. O remorso é aquele elemento que nos faz recomeçar. O remorso é aquele elemento, às vezes tem pessoas que falam assim, eu não sinto remorso de nada. Pois eu vou dar um conselho, sinta. Sinta que algo que você fez foi errado e que se tivesse oportunidade retornaria e faria outra vez, e faria diferente. Porque os males que nós fazemos não só reverberam, não só refletem na nossa constituição psíquica e física, mas os males que nós fazemos ao outro também deixam marcas ruins, nossas, no outro. E aí nós não só temos que resolver as nossas lutas próprias com os males que fizemos, mas precisamos também resolver as lutas que nós temos com o outro, que tem raiva de nós, que nos odeia, que nos olha com indiferença, que tem amargura em relação às nossas vidas. É por isso que o Cristo disse, reconcilia-te com o seu adversário enquanto você está a caminho, porque em verdade nós estamos numa casa espírita com o singelo objetivo de encontrar aquilo que o nosso amigo falou na sua oração, libertação. Achar o processo de libertação. Aquele menino, ao observar a situação limite em que se achava, ele recorda-se da sua casa, recorda-se da sua vida e daquela
felicidade que tinha, vivendo naquele reino junto com a sua família, naquele espaço onde inclusive sobrava liberdade, a liberdade de poder servir-se da sua herança e ir embora. Somente quem ama de verdade oferece ao outro liberdade. Somente quem ama de forma plena dá ao outro direito de escolha. O livre-arbítrio é algo que representa o amor de Deus na nossa vida. O direito que você tem de escolher, ainda que seja uma escolha horrível, uma escolha que te faça sofrer, isso não te é roubado, isso advém do amor de Deus. E ele, ao ver os animais alimentando-se melhor do que ele, vivendo melhor do que ele, se lembra da vida que tinha. Pensa, vou voltar para o meu lar, mas eu não quero e não espero que ele me receba como um filho. Não, fui ingrato. Levei a minha herança, o quinhão de minha herança, deixei minha família 50% mais miserável, mais pobre, menos rica. Eu não posso esperar receber nada de volta, nem um sorriso, nem um olhar amigo. Mas eu sei que lá, se for aceito como servo, vou me alimentar melhor do que os bichos que hoje eu ajudo a criar. E assim ele volta. Meus irmãos, a volta é muito difícil. Eu acredito que a volta seja a coisa mais complexa na nossa vida. É nós termos que retornar daquele melhor lugar e termos a dignidade de olhar e dizer: me perdoe, eu era feliz aqui. Eu vivia feliz aqui, eu estava realizado aqui. Aqui era o que eu precisava, era aquilo que me saciava. A volta é a coisa mais complexa, e quando nós percebemos muitas vezes as angústias das almas humanas, elas estão fundamentadas na grande dificuldade de voltar, de retornar ao lar da segurança, aquele ambiente em que nós estamos ali salvos e resguardados, onde aqueles que nos amam, e porque nos amam, nos regulam, e porque nos regulam, demonstram que nos querem bem, e ainda assim nos oferecem o ensejo de liberdade de escolha a qualquer instante de nossa vida. Ele então volta, já em farrapos, com sobras de roupa, de nada. De longe, um servo avista o retorno do filho pródigo, o perdulário, o gastador, aquele que havia jogado a sua vida fora, e avisa ao Senhor: Senhor, seu filho está de volta. Veja o farrapo que ele vem, veja a forma que ele chega. O Senhor então ordena: peguem a melhor das roupas, pegue o anel, a joia da nossa família, banhemos o nosso menino, alimentemos ao nosso menino, porque ele está de volta. Matem um garrote, um bezerro, façamos uma festa para celebrar a volta, para celebrar o retorno do nosso filho. E a festa então inicia-se sem o filho um pouco mais velho, que havia saído a caçar com os seus amigos. Quando então o mais velho volta, percebe de longe a festividade que se realizava nas terras de sua família. Acha aquilo estranho, e quando ele entra na casa, vê o irmão de volta, já devidamente vestido como filho do Senhor, já devidamente arrumado, perfumado, alimentado e celebrando naqueles que estão ali. O irmão, antes de dizer:
Que bom que você está de volta. Volta-se ao pai. Ele diz: Pai, eu te sirvo desde sempre. Nunca deixei da tua companhia. Sou o servo fiel e nunca me destes uma cabra, para que eu pudesse festejar com os meus amigos. E tu fazes uma festa com aquele que levou nossa herança, com aquele que foi viver o mundo rejeitando tudo aquilo que nós distribuímos entre nós. O Senhor celebra para ele. E o Senhor então olha para ele e diz: em verdade, meu filho, você sempre esteve próximo de mim, mas o seu irmão estava morto, e agora ele volta ao nosso regaço, e agora ele volta à nossa vida, e nós precisamos celebrar. A nossa vida é uma terra maravilhosa. Nós somos herdeiros da maior fortuna que o ser humano pode receber, a fortuna dos bens psíquicos e fisiológicos que nos dão a oportunidade de nos enriquecermos com as verdadeiras moedas para o reino verdadeiro que nos aguarda. O Senhor nos ofereceu, nos deu, neste reino bendito e maravilhoso, Pai, Deus, nos ofereceu, neste reino em que estamos vivendo, a possibilidade de construirmos aqui o lugar tão esperado e feliz no mundo invisível para o qual a gente está se encaminhando quando a morte chegar. E aí este Senhor abriga os seus filhos. Em determinada hora, um de nós, qualquer um de nós, começa a questionar se realmente a vida está relacionada com um voto para Deus. Se realmente a vida que eu desejo viver, a vida plena, ela está encerrada neste elemento tão simples, que era amar ao próximo como a si mesmo, perdoar aqueles que nos ofendem, nos caluniam, e seguir o plano da nossa existência. Em determinada hora, a gente se rebela. Eu me rebelo, você se rebela, e qualquer um de nós se rebela em algum instante da nossa vida. Teve uma determinada hora que ser bom e ter o conforto da vida em espírito tornou-se profundamente chato para a nossa vida. É comum ouvirmos alguns companheiros na casa espírita que começam a vir. A nossa casa, então, com atividade essa semana completa, inteira, de segunda a domingo, o sujeito inicia a vinda. Aí ele vem, ele gosta, ele curte, ele se amarra. Aí ele descobriu que ele vem às quartas-feiras, na reunião pública, ouviu dizer que tem o atendimento fraterno, que tem a recepção, faz um atendimento fraterno, chora, reclama, aí descobre que tem esperança, que tem uma perspectiva, ele se envolve. Nas quintas-feiras, o sistematizado bomba. Aí nós estamos um monte de gente que estuda e que lê e que se informa. Aos sábados de manhã nós temos uma reunião assistencial que também enche de gente, que é aquela festividade. Aos domingos, palestra pública. Rejeitem essa, se acharem ruim, semana que vem tem ótima, com certeza. Mas a gente tem aqui, segunda-feira nós temos educação mediúnica para lidarmos com o mundo invisível, e o cara já está fazendo toda aquela movimentação, ele chega na reunião mediúnica, um dia, de lugar nenhum, ele escuta uma força que fala para ele assim: fulano, você já viu a agenda, a sua agenda? Como assim?
Segunda está no centro, terça vai para o tratamento, quarta vai para a reunião pública, quinta vai para o plantão de passe de tarde e vai para o estudo sistematizado à noite. Sexta você descansa dos 4 dias cansativos. Sábado de manhã tem sopa, de tarde tem mocidade, tem evangelização e tem reunião com as famílias. Domingo, palestra pública, quando não rola um semináriozinho de 4 horas na manhã. Aí o sujeito vai tomar um susto. Aí ele fala assim: tem tanta coisa lá fora. Eu estou ficando fanático. Eu preciso parar um pouco com isso aqui, porque a vida não é isso daqui. A vida não é só isso daqui. Há muita coisa ali fora, mas a impressão que dá é que as pessoas se esquecem que elas já vieram lá de fora. Elas já saíram lá de fora. E se aquele mundo lá de fora fosse tão bom, ninguém estaria buscando este mundo aqui de dentro. Aí um belo dia você começa a olhar pelo Facebook mediúnico, coisa do capeta, que o companheiro da casa espírita, que é médium, que atua, que está trabalhando, começou a voltar a todas as farrinhas de embalo, que mesmo que ele não curta mais, ele precisa ir para não ser corrompido pelo fanatismo do centro espírita. Eu preciso beber, gente, só água fluidificada está me dando nos nervos. Eu preciso sentir algum negócio aí fora, porque eu já estou muito tempo aqui dentro, eu estou me sentindo o filho pródigo, que tem que sair para experimentar de volta aquilo que de uma certa forma já o projetou aqui dentro, já o fez vir aqui para dentro. E nós temos visto um conjunto enorme de companheiros que um dia deram essa vontade de ver o que tem lá fora outra vez e não conseguem achar o caminho de volta. Aí um dia você encontra a pessoa e pensa que vai achar ela feliz da vida, ela te abraça e chora, e chora, e chora, e chora. Eu falo: fulano, isso é alegria? Não, tá tudo uma porcaria. Aí eu falo: fulana, como eu era feliz ali dentro, como eu era feliz fazendo aquilo que eu fazia, eu descobri um sentido existencial, aquilo mexia com a minha vida e mexia com a minha existência e mexia com valores reais em mim. Eu volto hoje, e o pior, no mundo aqui de fora ainda gastam dinheiro. Você viu que está custando uma latinha de cerveja? Lá o salgadinho era R$3,50 e o Guaravita R$2,50. Numa noite eu gasto no mínimo 100. E o indivíduo não consegue reorganizar a sua força para estar de volta à casa do Senhor, reagrupar-se com os seus. Aí um dia, esse indivíduo que rompeu com as questões fanáticas e foi gandaiar. Gandaia, porque a gente mora numa região que é um exame, um teste provacional, né, Rose? De segunda a segunda, gente. A vagabundagem chama a gente de casa, escuta as músicas, e o pior, que os obsessores são tão especialistas que só botam as músicas que eu gosto para escutar no botequim da esquina. Aí eu falo: não vou para lá não, porque se eu for, vai achar o caminho do centro de volta, vai ser um processo complicado, vai ser um processo difícil. Eu me perco naquela esquina e só acho o caminho de volta da minha residência. Aí então esse indivíduo um dia resolveu que ele cansou. Ele estava com seus vínculos, os seus vínculos espirituais, rompeu estes vínculos e foi embora. Abandonou a instituição religiosa, abandonou a sua opção religiosa e foi gandaiar. Mas a gandaia gasta, consome e enruga. Gandaia envelhece. E envelhece rápido e com força. O sujeito um dia volta. Ele
Acho que é algum vento aqui no meu. O sujeito, então, um dia vai e volta. Quando ele volta, ele chega aqui sorumbático, envergonhado, derrubado. Eu, quando voltei. Né? Aquela coisa assim, cachorro que caiu da mudança. Aí, o companheiro vai e diz assim: tá vendo? Foi lá fora, se jogou na lama, pisou na lama, tá todo emporcalhado, tá todo sujo, e fumava, e bebia, e não perdia uma farra. Nós vamos aceitar ele aqui de novo? A pergunta não é se você estava certo ou errado por ter ido. A pergunta que nós fazemos aos que ficaram é o quanto ter ficado fez de quem ficou melhor. O quanto ter ficado na fé, ter ficado na religião, faz de você mais amoroso, mais compreensivo, mais adorável, mais amorável, com desejo de ter de volta o filho pródigo, com a vontade de receber de volta aquele que se perdeu, aquele que se foi e bate a porta de volta. Quando o indivíduo entra aqui, a primeira perspectiva muitas vezes é: nós não podemos deixá-lo ocupar de volta as suas atribuições. A gente faz exatamente o mesmo que aquele filho que permaneceu a vida inteira próximo faz com o pai. Poxa, meu pai, eu venho aqui há 20 anos, fiz o curso 1, fiz o curso 2, fiz o curso 3, dou passe, boto água, e nunca tive acesso a nada maior. E fulano que veio, fez, se lameou, foi embora e volta, vai conseguir logo assim, vai ser tão fácil. Aí a gente se lembra da máxima do Cristo: meu filho, você sempre ficou, sempre esteve perto, mas ele estava perdido e voltou. Quando Jesus invoca esta parábola, ele não invoca o certo e o errado. Ele não invoca o quem fez correto ou quem fez incorreto, porque no final das contas os dois filhos agiram mal. Os dois filhos demonstraram o quanto ficar junto a Deus não moveu a sua alma, não mexe o seu sentimento e não te faz uma pessoa melhor ante o caído, ante aquele que falha, aquele que erra. Jesus nos faz uma observação, ele não está nos algemando e nos aprisionando, mas está dizendo: se você for, tenha dignidade um dia, se tudo der errado, de voltar. Agora, se você vai ficar, deixa que o que você faz aqui converta você num homem bom. Transforme você num indivíduo que tem a capacidade de abrir os braços para aqueles que estavam fora, para aqueles que estavam perdidos e que querem retornar. A casa espírita, a casa religiosa não é um lugar, um tribunal do júri, onde a gente se levanta para dizer quem pode ou não pode fazer a obra do Senhor. A casa espírita não é este ambiente, a casa espírita é aquele ambiente que se torna profundamente feliz sempre que alguém volta, que alguém chega e diz: eu quero recomeçar, eu preciso da minha veste, eu preciso do meu anel, eu preciso que você me alimente de novo com aquele mesmo alimento que me manteve saciado nos dias em que nós estamos aqui. Quando a gente fala de filho pródigo, falamos sempre daquele que sai, mas muitas vezes aquele que sai ousou, foi buscar as experiências da vida e se deu mal, mas foi suficiente humilde para retomar a sua própria existência. E quando a gente fala daqueles companheiros que estão numa instituição há 20 anos e vangloria-se disso,
e ofendem, atacam, espezinham, magoam, menosprezam os outros que estão neste verdadeiro afã de recomeçar a sua vida junto ao reino do Senhor. Nós não temos o direito e não temos sequer o dever de tirar das pessoas o direito de recomeço, até porque esse direito de recomeço nos é oferecido. Eu também tenho, e um dia precisarei usá-lo para o refazimento da minha própria vida. Quando Cristo nos narra a parábola do filho pródigo, ele está dizendo o seguinte: se você foi, veja a dor do que ficou. Agora, se você fica, veja o quanto a sua vida se transforma. Muitas vezes a gente fica só por conforto, não fica por ideologia. Muitas vezes a gente fica só porque aqui a gente já sabe como funciona. E aí nós ensinamos para o outro como funciona, mas não sabemos como aquilo funciona dentro da gente, como aquilo se aplica na nossa própria alma. E é nesta hora que, quando os outros voltam, o sarcasmo vem, a acidez brota, a ironia se apresenta, e nós dizemos: está vendo? Foi lá, apanhou, agora volta com o rabo entre as pernas. E isso não se aplica só no plano da religião. Isso se aplica em qualquer plano das relações humanas, quando alguém ousa dizer que pode ser feliz longe de alguém. Quando alguém ousa dizer que pode ser feliz num outro estado, num outro ambiente, num outro lugar. Se a coisa é ruim, ele tem que, não só a luta da volta, como ele tem a luta dos olhares e das críticas que ele receberá dos seus. Se algum dia nós tivermos que receber pessoas de volta no nosso convívio, se em algum instante essas pessoas tiverem que chegar de volta, que a parábola do filho pródigo venha na nossa mente. Em primeiro lugar, as pessoas só voltam quando conseguem ser humildes o suficiente para reconhecer que deu errado, que o que tinha era melhor. Então, o simples ato de retornar já reflete um desejo íntimo de que as coisas se acertem, se transformem num plano melhor. Nós estamos iniciando um ano, e é um ano em que nós, filhos pródigos, em algum instante estaremos sendo chamados a retomar a nossa existência, a olhar para a nossa vida e dizer: meu Deus, eu saí para fazer isso, eu larguei o meu reino, eu larguei aquele ambiente meu e eu fui, Senhor. Fui com as minhas melhores expectativas, fui viver. E, Senhor, enquanto havia sobra, eu fiz o que eu quis, mas em determinada hora acabou. E agora, Senhor, eu tenho que retornar. Me dê a dignidade de retornar. Nem sempre a gente evolui indo só para frente. Em determinada hora nós teremos que voltar à nossa origem, nós teremos que nos acertar com aqueles que dividiram a sua herança na nossa vida, seja herança afetiva, seja herança financeira, o que quer que seja, e dizer para eles o seguinte: olha, eu fui, não foi bom, eu sinto falta de você, sinto falta da nossa existência, da nossa celebração em conjunto. Agora veja bem, se isso é difícil de se fazer às vezes numa casa religiosa, receber o pródigo de volta e celebrar numa festa, o quanto é difícil viver isso no mundão de Deus lá fora. Quando alguém bate na porta da gente, dizendo que ter saído não foi a melhor escolha, a melhor opção. É justamente nesta hora em que Jesus e o Evangelho se fincará no nosso coração, em que nós poderemos dizer assim: bem-vindo de volta, demorou, mas voltou, estamos aqui, o amor é o mesmo, as possibilidades são as mesmas,
Nós não construímos reservas, nós não construímos muros, e se nós levantamos muros, vamos jogá-los no chão, derrubá-los, porque o nosso desejo sincero é constituir a felicidade. Não tiremos uns dos outros o direito do recomeço. Não tiremos uns dos outros o direito, inclusive, de falhar, de errar. O julgamento não é um processo que cabe a nós. Por um motivo único, nós não somos juízes. Existe um juiz que está vigiando na consciência de cada um de nós. Mas este é o único que nos julga, que nos auto-julga. As pessoas têm o direito de voltar. Nós não temos o direito de recusá-las de volta. Nas nossas relações mais próximas, principalmente no plano institucional religioso. Se a gente fizer isso, nós estamos dizendo que ninguém tem direito a recomeçar. E aí a justiça é jogada chão abaixo e perde completamente o sentido para o qual ela existe. Que em 2016 a gente abra a mente da gente e descubra o quanto e o que a doutrina espírita está fazendo na nossa vida. Espírita que diz, eu não perdoo, perdoar é divino. Não, senhor. Perdoar é um exercício que se faz e se aprende aqui dentro. Eu não consigo esquecer. Ore para que você tenha Alzheimer, porque ele vai te fazer muito bem. Vai deixar para lá aquilo que está te levando angústia para o seu coração. Eu tenho tantas verdades para falar para o fulano. Ore para que você fique gago. Ou fique mudo. Para que você resguarde dentro de você isso tudo. Quando a gente vomita nos outros os equívocos deles, é um processo de vingança, nunca de auxílio. A gente nunca vomita para ajudar. A gente vomita para se vingar. Viu o que você deixou passar? Viu o que você jogou fora? Viu o quanto você era feio? Viu? Agora a pessoa está ali encolhendo. Quando ela tiver um negocinho assim, aí agora você vai e pisa em cima e massacra. Aí a gente se pergunta, e vem cá, e as segundas-feiras com a educação mediúnica? E todas as reuniões de terça-feira com atendimento aos enfermos que você vinha? E todas as palestras públicas de quarta-feira que você não perdia uma? E todos os grupos de estudo sistematizado que você participou como coordenador ou como aluno? E as reuniões da desobsessão na sexta-feira que o bicho pegava? E você vinha no sábado na sopa e vinha de tarde na evangelização e voltava no domingo. E você passava o tempo inteiro ali dentro e isso, ao invés de te fazer melhor, te separou dos seus, te sectarizou. Disse que a sua presença na fé te tornou melhor do que aquele outro. E que o outro não tem o direito de retomar a sua própria existência. E ele tem, sim. Não é porque a gente tem que dar, é porque o Senhor que está nos céus, Deus, nos deu essa segunda oportunidade. E se Ele nos ofereceu, homem nenhum tira. Ninguém tira. A gente vai recomeçar. Gostem ou não. Agora a gente vai recomeçar falando mais baixo, chegando mais devagar, e nunca se esquecendo dos nossos equívocos que levaram a gente às lutas mais diversas no mundo lá de fora. Que a gente comece 2016 felizes pelos filhos pródigos que estão voltando. Que a gente os abrace de braços bem abertos e que a gente volte a alimentá-los com o mesmo alimento que tem nos constituído vida nessa existência. Se nós negarmos isso, nós estamos negando o Evangelho de Jesus. E quem nega o Evangelho de Jesus,
nega a abençoada chance e possibilidade de ser feliz. Que Ele nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Acabei 1 para as 7.